Boa noite. Queremos agradecer a presença de todos os nossos estudantes aqui presentes e todos os pais, professores que acolheram esse nosso convite. É uma bênção de Deus podermos estar aqui nessa noite com a companhia da Flávia Vivaldi, que vai nos auxiliar um pouco nessa reflexão. E ela vai se embasar de alguma forma, né, Flávia? Porque na verdade não é que ela vai se embasar, é que o documento do Papa Francisco, o Pacto Educativo Global, um documento que ele enviou para as escolas católicas e não católicas, para todas as escolas de todo o mundo. E nós, enquanto comunidade educativa, estamos nos apropriando desse documento, tentando fazer com ele um processo de fortalecimento dos nossos princípios, da nossa filosofia, enquanto Rede Azul, do nosso PPP. E então, nós convidamos a Flávia Vivaldi, que é doutora na educação pela Unicamp, magíster em programas de intervenção psicológica em contextos educativos pela Faculdade de Psicologia de Madrid, especialista em relações interpessoais e desenvolvimento da autonomia moral na escola, pela Unifran, psicopedagoga pela PUC de Minas, pesquisadora integrante do GEPEN, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, Unicamp, pesquisadora integrante do GT, Psicologia e Moralidade, pesquisadora integrante do Núcleo de Pesquisa, Extensão, Educação e Infância, no Instituto Vera Cruz. Atuou como secretária municipal de Educação de Poços de Caldas, Minas Gerais. Integra o corpo docente do curso de pós-graduação em As Relações Interpessoais na Escola, das competências socioemocionais à personalidade ética, pelo Instituto Vera Cruz. Realiza pesquisa sobre as práticas morais e melhoria da convivência nas escolas. Então, Flávia, seja muito bem-vinda. Nós convidamos a Flávia para conversar conosco com o tema corresponsabilidade e a construção do mundo melhor. A corresponsabilidade na construção de um mundo melhor. Então, ela vai falar 45 minutos e depois nós vamos abrir para as perguntas pelo bate-papo, pelo chat. Então, muito grata pela presença de todos. Muito obrigada, irmã, por essas palavras acolhedoras, de trazer um pouco da minha trajetória. E eu sempre falo que o mais importante é aquilo que está lá no meio do currículo, que é a Flávia é de Poços de Caldas, então está aqui uma mineira que está falando com vocês. Nós estamos a algumas centenas de quilômetros de distância, mas eu tenho certeza que nós temos propósitos que são comuns e em poucos instantes a gente vai se aproximar muito. Bom, então, como a irmã já colocou, a minha fala, ela vem de um lugar que é de um lugar da psicologia da educação, da psicologia moral, né? O meu objeto de estudo ao longo dos últimos anos tem sido entender como é que se desenvolve a moralidade humana, qual é o impacto que as relações humanas têm exatamente nesse processo, né? Então, assim, as dinâmicas familiares, as relações que são estabelecidas no ambiente escolar, como elas podem ser ou não promotoras para o avanço desse desenvolvimento moral, né, que todos nós desejamos, que é sempre que nossos filhos e filhas alcancem uma condição
de se tornar uma pessoa ética, né, um ser humano ético. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu peço a ajuda do Ralph agora para a gente poder começar, e porque eu gosto de fazer o apoio visual, né, com a ajuda dos slides, para que haja melhor compreensão. Eu peço que o pessoal que está acompanhando, que está ajudando na técnica, só me confirme se o slide já está projetado. Está sim, Flávia. Sim? Eu não ouvi? Sim, está. Ok. Bom, então, como a irmã falou, não que eu vá partir do documento do Papa, mas eu preciso dizer que a leitura dessa pesquisadora de um documento feito por uma pessoa absolutamente sábia, como é o Papa Francisco, é uma leitura extremamente agradável, porque a gente faz a relação de todos os estudos, de toda a ciência que existe por trás da psicologia humana, da psicologia do desenvolvimento, né, e faz a relação com a sabedoria de uma pessoa que deseja um mundo melhor e que, portanto, as pessoas se tornem pessoas melhores. Né? Então, assim, é muito interessante a gente retomar essa trajetória, porque o Papa Francisco, percebendo a necessidade, né, de investir na ideia de que todos nós, seres humanos, temos a possibilidade de construir, de revelar nossos talentos, né, por meio de personalidades que sejam cada vez mais éticas. E ele fala, então, percebendo a necessidade de mudança educativa, uma vez que esse momento histórico traz caminhos de mudança, né, então, ele fala que a educação precisa, de fato, contribuir para uma nova solidariedade universal, uma sociedade mais acolhedora. E é com isso que ele convoca todas as nações, né, no ano passado, diante de um cenário já muito complexo, que é esse imposto pela pandemia, convoca, então, para um pacto educativo global. Né? Então, assim, o interessante desse documento é trazer que esse pacto não é algo que necessite de um programa específico ou de um material específico, mas é a ideia de que nós precisamos construir uma rede colaborativa, né? Ele chama de vila da educação, uma rede de relações humanas que sejam abertas. Né? Então, essa vila de educação precisa colocar a pessoa no centro, mas não no sentido egocêntrico, não no sentido antropocêntrico, mas no sentido do ser humano, pessoa, cada vez se tornar mais evoluído e merecedor dessa vida no planeta. E com isso, há que se construir, né, construir uma personalidade que se relacione consigo, com o outro, com o meio ambiente e com tudo aquilo que faz parte dessa nossa convivência. Então, com esse documento, o Santo Padre propõe um compromisso ou a renovação de um compromisso, né, para um pacto educativo. Não é uma ação educativa específica, mas é um pacto que, na verdade, denota uma aliança. E aí, assim, lembrando que o sentido de aliança, né, na tradição hebraico-cristã, é o vínculo do amor estabelecido entre Deus e seu povo. Na psicologia, essa aliança é você ter o sentido de reciprocidade e sentimento de pertença a algo maior, sabendo que as nossas origens são origens comuns. E essa é uma fala também do Papa. Né, que coloca, então, o respeito à diversidade como um pressuposto desse pacto educativo. Então, assim, é maravilhoso ler um documento dessa natureza e trazer para a realidade dos meus estudos para poder amparar educadores, educadoras, e aí eu incluo a família, né, pai, mãe, responsável, são educadores. Nós que somos da profissão
da educação, profissionais da educação, que escolhemos a educação, temos, evidentemente, um repertório teórico muito voltado para isso. Mas as famílias acabam reproduzindo na sua prática, na sua dinâmica, muito daquilo que elas vivenciaram, né? Então, quando esse pacto global da educação anuncia que há uma necessidade da gente revisitar. Por quê? Porque há uma necessidade de reorientação da própria rota. Né? E o que é reorientação da própria rota? É a gente fortalecer a nossa humanidade. Né? A consciência dessa origem comum, dessa reciprocidade necessária para uma vila global. Então, como é que eu, Flávia, que estudo a psicologia moral, posso contribuir nessa noite? Fazendo com vocês um passeio sobre alguns pressupostos de como é que se dá a origem da nossa personalidade. Por que nós, dentro de uma mesma casa, temos, às vezes, filhos e filhas que agem de maneiras tão diferentes em relação a algumas regras que são comuns? Né? Quais são os processos psicológicos que estão envolvidos na construção da personalidade dos nossos filhos? Então, é por aqui que eu começo. A contribuição é no sentido da gente conhecer um pouco sobre esse desenvolvimento e pensar um pouco sobre as nossas ações e os nossos papéis como formadores que somos, né, junto à dinâmica de pai, de mãe, nesse papel social tão importante que é de cada um de nós. Então, vamos lá. Primeiro, pensando que cada um de nós que tem a sua personalidade, precisa saber que essa personalidade é um conjunto de representações que nós vamos construindo de nós mesmos ao longo da nossa vida. Representações que são positivas e às vezes negativas, mas que sempre vêm a partir da devolutiva do olhar de outro, e não de um outro qualquer, né? Do outro que é significativo na minha vida. Então, quando a gente fala em outro significativo, vamos pensar que, desde o nascimento até o ingresso na adolescência, vamos dizer assim, as pessoas mais significativas na vida de um ser humano são, evidentemente, aqueles que respondem por esse ser humano. Né? Então, o pai, a mãe, ou uma pessoa que seja responsável, né, que acolha esse sujeito no sentido de cuidado e de formação. Então, veja, a relação que se estabelece desde sempre, desde criança, na forma de elogiar, na forma de criticar, na forma de mostrar o que é importante, quais são as regras da casa, tudo isso vai ajudando para que a criança, desde cedo, vá construindo representações dela mesma. Essas representações podem elevar o olhar de si, né? E a criança se sentir valor e se sentir protegida, como também essa devolutiva do olhar pode não ser tão positiva e rebaixar, né, o ser humano que está ali na frente. E assim, em geral, nós que temos filhos, temos sempre o desejo de que nossos filhos e filhas tenham personalidades que traduzam comportamentos morais, ou seja, comportamentos que considerem o respeito entre as pessoas, o direito entre as pessoas, né? Que considere que viver em sociedade não pode levar em consideração somente aquilo que eu quero, mas sim o que eu devo fazer. Né? Quando a gente fala em moral, nós estamos falando em algo que se deve fazer, o que é correto fazer. Então, nesse sentido, quando a gente conversa com as famílias, todas desejam que seus filhos e filhas se tornem pessoas honestas, responsáveis, justas, né? E isso não é um desejo que simplesmente por eu querer que aconteça, acontece porque ele não nasce pronto. As experiências vividas por essa criança, por esse jovem, por esse adolescente, no seu meio familiar, no seu meio educacional, precisam ser experiências que favoreçam a construção desses valores morais. Né? Então, vamos imaginar que, por exemplo, vou usar um exemplo comigo, né? Então, assim, eu desde muito cedo tive muita vivência na minha casa com
representações de formas em que a honestidade fosse balizadora das ações. Né? Então, assim, a impossibilidade de, por exemplo, desde criança, levar um objeto que não me pertencesse para casa, na escola, mesmo que fosse emprestado, havia, né, por parte dos meus pais, sempre a preocupação de fazer a devolução, enfim, de cada um ter aquilo que é seu, de nunca se apropriar de nada que não seja seu, e, enfim, vivi nesse contexto. E, ao mesmo tempo, claro que junto com o valor da honestidade, muitos outros valores estão presentes na minha personalidade. E a nossa personalidade, nessas representações múltiplas que nós temos de nós mesmos, elas são revestidas de valores que nem sempre são morais. Nós também temos na nossa personalidade valores não morais, né? E que fazem parte daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente usufrui, né? E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. As diversas representações que nós construímos de nós são revestidas de valores morais e não morais. E esse não é o problema. O problema é quando os valores não morais são muito mais fortes para regular momentos de conflitos nas nossas ações. Né? Então, nesse exemplo que eu estou fazendo sobre mim, imaginando que a honestidade seja um valor que esteja presente na minha personalidade, mas imaginando que também na minha personalidade eu goste de equipamentos eletrônicos, a sofisticação, né, da tecnologia a todo momento me seduz demais. E aí vamos supor que numa situação, né, desse contexto em que a sofisticação e a honestidade vão se bicar, né? Vão entrar em conflito esses dois valores. Então, vamos supor que eu, por exemplo, esteja desejando muito um notebook que é muito caro para eu poder importar, e aí, de repente, eu recebo o contato de um colega que trabalha em Viracopos, no aeroporto de Viracopos, e fala, olha, Flávia, sabe aquele notebook de 10 mil reais que você tanto deseja? Pois é, eu consigo para você, porque tem uma mercadoria desviada da alfândega, eu consigo pela metade do preço. Veja, se nesse momento, né, o valor da sofisticação acaba sendo mais forte a ponto de eu encomendar esse computador, e veja, uma mercadoria desviada da alfândega é uma mercadoria furtada, né? Assim como em muitos momentos da nossa vida, a gente se vê em situações que nós adquirimos até porque o valor da sofisticação ou o valor material dos objetos que adquirimos de forma sem nota fiscal. Então, tem uma série de questões que são da vida que mostram que, em alguns momentos, o valor moral que precisava estar mais forte para regular a minha ação, ele não se impõe. Por quê? Porque para as ações morais, para que eu enfrente esses conflitos de valores que existem no nosso dia a dia, sempre optando por uma ação que considere o conteúdo moral como mais relevante, eu preciso que esses valores morais estejam muito integrados. Então, eu preciso que a honestidade exista na minha personalidade, também a justiça, porque isso vai me ajudar a dizer, não é justo eu adquirir um objeto, né, que está sendo furtado, que não está passando pela alfândega, isso não é honesto. Eu preciso ter vários valores morais muito fortes e integrados na minha personalidade para, de fato, eu dar uma resposta social que seja ética, né? O que eu quero dizer para vocês é que, nesse contexto de nossa personalidade, como nossa personalidade é formada por valores morais e não morais, o nosso desejo é que os valores morais sejam centrais e os não morais que podem existir, né, como, sei lá, dar atenção à beleza, dar atenção à roupa, a viagens, que eles existam, mas que eles sejam periféricos. Porque aí eles não terão força suficiente em momentos de escolhas mais difíceis, né? E aí a gente pode perguntar assim, tá, mas o que interfere nesse processo? O que faz com que eu tenha filhos que jamais mentiram na vida e, no entanto, eles convivem com colegas que acham que mentir um pouquinho, contar uma mentirinha de vez em quando, né, para professor, para pai, mãe, não tem problema nenhum.
o que interfere nesse processo, né, das pessoas serem tão moralmente diferentes. E aí vamos entender um pouco de quais são as fontes dessas representações, que eu falei resumidamente no começo, né? Então, veja, o juízo que nós, figuras de referência, fazemos, ou seja, o conteúdo das nossas críticas, o conteúdo dos nossos elogios, faz diferença na construção dos valores dos nossos filhos e filhas, né? Então, vamos imaginar, se eu, por exemplo, elogio um filho meu, né, pequenininho, lá de 5, 6 anos de idade, porque de repente a gente foi, sei lá, faz de conta que nós não estamos ainda numa situação de distanciamento social, né? Mas imaginando que a gente está numa situação tranquila e aí estamos numa fila para um cinema, um filminho que ele queria assistir muito. E a fila está enorme, né? E aí, de repente, eu bato o olho e ele já está lá na frente da fila. E aí a minha reação como adulto de referência é dizer, mas olha que menino esperto, como é que ele deu conta de conseguir lá o primeiro lugar da fila, ou seja, furar a fila, né? E aí eu elogio o filho pela esperteza, quer dizer, o valor da esperteza, o valor de levar vantagem de outras pessoas, ele vai sendo construído por esses pequenos juízos que a gente faz, né? Assim como a gente pode elogiar também o nosso filho ou a nossa filha pela beleza, né? Não dando nenhuma conotação ou direção moral para os juízos, para os elogios ou as críticas que a gente faça, né? Além disso, também, quem são as pessoas que eu admiro? As pessoas que são admiradas pela figura de referência, que somos nós, né? Então, quem a gente admira também revela quais valores são importantes para nós, né? Revela isso para os nossos filhos. Então, se a gente acaba admirando a postura de alguém que resolveu um problema, uma situação, na base do grito, na base da violência, né? Então, assim, admirar a violência ou uma atitude de violência é acabar tendo a violência como valor, né? O conteúdo daquilo que eu celebro os êxitos ou até indico, né, os insucessos do meu filho ou da minha filha, também fazem diferença, né? Porque eu fazer um apontamento de sucesso, de êxito, mas somente em relação à beleza, à capacidade de levar vantagem, os conteúdos que estão atrelados a esse êxito são extremamente frágeis do ponto de vista moral, né? Quando, na verdade, eu posso trazer e eleger como êxito as atitudes honestas do dia a dia, ou contar a verdade. Então, todas essas questões, além das expectativas que a gente vai construindo em relação aos nossos filhos, são muito importantes. Dependendo do tamanho da expectativa que a gente tem, eles nunca vão conseguir alcançá-las, né, para satisfazer os nossos desejos. Então, assim, como eu me vejo e como eu quero ser visto, traduzem todos os valores que são centrais na nossa personalidade. Quando eu trago para vocês algumas questões como essas que vocês estão vendo, né, o que eu admiro, do que eu me envergonho, será que eu me envergonho da roupa de grife que eu não consegui comprar? Ou será que eu me envergonho porque eu pensei em mentir para o meu pai ou para minha mãe e aí eu já senti vergonha? Né? Ou eu, porque me envergonho porque eu não tive coragem de defender um colega que estava sendo injustiçado. Vejam que os conteúdos que me trazem esse sentimento de vergonha, porque vergonha é um regulador moral, fazem toda a diferença, né, nesse processo de construção da minha escala de valores. Do que eu sinto culpa? Né? O que me causa indignação? O que me satisfaz? As respostas para cada uma dessas questões traduzem quais são os valores que são centrais na nossa personalidade. E isso é muito importante, né? Porque se as respostas para todas essas questões forem revestidas de conteúdos materiais, não morais, algo precisa ser reorientado, né, nesse processo educacional. O importante é a gente saber que todo ser humano deseja ser reconhecido como uma pessoa de valor. Então, essas representações que nós vamos construindo precisam permitir que a gente construa uma imagem positiva, ainda que seja por um conteúdo não moral.
Então, tem pessoas que se sentem valor porque são bonitas, porque têm popularidade, porque têm, sei lá, muitos recursos materiais, e tem outras que se sentem valor porque são responsáveis, porque são honestas, porque são justas. E eu tenho certeza que se eu pudesse perguntar para cada um de vocês que estão aqui conosco, o que a gente deseja, né, que faça com que os nossos filhos se sintam valor, o conteúdo seria muito mais moral do que ao contrário. Né? Então, quando a gente fala em moralidade humana, sobretudo nas fontes do teórico que sustenta o início dos estudos em psicologia sobre moralidade, é a gente entender que o fato de eu obedecer uma autoridade, obedecer uma regra, não traduz a minha moralidade. O que traduz a minha moralidade, o que traduz o meu nível de desenvolvimento moral, é em nome do que eu escolho agir assim ou assado. Porque eu posso escolher fazer algo correto, porque eu tenho medo do castigo que vem se eu fizer errado, ou porque alguém me viu fazendo algo errado e então agora eu tenho que assumir. Como eu posso fazer algo correto simplesmente porque não fazer aquilo me gera um sentimento de mal-estar, me gera aquele sentimento de ter vergonha de mim, aquela coisa que a gente não consegue. Né? Cada um de nós, quando pensa em ferir um dos valores morais que são centrais na nossa personalidade, a gente sente esse mal-estar. Né? E quando a gente fala em moralidade humana, a gente está falando em buscar ajudar os nossos filhos e filhas a desenvolver a sua autonomia moral. O que é autonomia moral? Autonomia moral é o meu filho e a minha filha conservar esses valores morais em qualquer contexto social em que ele esteja. Então, ele vai desejar fazer o que é certo sempre que a situação, né, demandar, independente de com quem ele esteja, independente de onde ele esteja, os valores morais estão conservados. E olha o quanto isso é importante, sobretudo na adolescência, né? Porque na adolescência a convivência com os pares, ela é às vezes mais importante do que com os pais. E aí, nessa convivência entre pares, muitos são os convites e muitos são os objetos de sedução que permeiam aquelas relações. Né? Então, assim, o menino falar não para, por exemplo, a experimentação de algo ilícito, ele precisa ter conservado na sua personalidade alguns valores morais estruturantes para isso. Né? Bom, e aí é importante, eu estou falando valor, e aí só lembrar, gente, quando a gente fala em valor, nós estamos falando no investimento afetivo, ou seja, tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo que é valor para nós, e, portanto, tudo aquilo que nos move, que nos faz agir. Então, eu posso ter, por exemplo, a sensação de satisfação porque eu estou elegante, e a elegância é um valor. Como eu posso também ter a sensação de satisfação porque eu ajudei alguém. Né? E aí a solidariedade, então, é muito mais valor. E é importante a gente saber que eu estou falando de motivação interna. Não é possível eu ensinar valor só externamente, falando para o meu filho e para minha filha. Meu filho e minha filha precisam experienciar esses valores. Eles precisam viver no dia a dia esses valores. E precisam ver os adultos de referência também vivendo. Né? Se fosse só pelas palavras e pelo discurso, seria muito fácil. Mas para que haja construção interna dessa motivação intrínseca com base em valores morais, eles precisam ser construídos na vivência do dia a dia. E aí vou dar um exemplo para vocês, né? Vejam, eu sou garimpeira dessas situações, porque são situações que ajudam a ilustrar, né, o quanto a moralidade está presente na humanidade e o quanto ela precisa ser trabalhada de forma intencional para que a nossa humanidade se revele cada vez mais. Né? Então, veja esse bilhete que um rapaz chamado Mateus deixou num carro que ele bateu. Né? Então, ele escreve lá: boa tarde, meu nome é Mateus, acabei colidindo com o seu veículo,
Tentei achar o senhor e não encontrei. O número do meu telefone é tal, espero seu contato, obrigado e me desculpe. Vejam que o Mateus deixa um bilhete se identificando, pedindo desculpa, deixando contato, para poder provavelmente ressarcir, né, os prejuízos gerados por essa colisão que ele teve. Então, dá para a gente inferir que, para o Mateus, ser honesto com o ato que aconteceu é algo absolutamente fundamental, né? A honestidade, a justiça deram força de movimento para o Mateus deixar esse bilhete. Mas aí a gente tem uma outra historinha. Vejam esse outro bilhete. Olá, o meu nome é João. Eu bati acidentalmente no seu carro e alguém viu. Por isso, estou a fingir que escrevo os meus dados. Os meus dados. Desculpe, João. Vejam que a motivação do João é muito diferente do Mateus. João declara que ele está fingindo que ele está escrevendo os dados porque alguém viu que ele colidiu no carro do sujeito. E aí, o valor que moveu o João é um valor muito autocentrado, que é muito provavelmente assim: eu preciso manter a aparência da honestidade, né, para eu não ter nenhum prejuízo, porque senão a pessoa pode chamar a polícia, porque senão pode tirar uma foto, senão eu posso ter prejuízo. Então vejam que o valor do João é autocentrado, não há uma preocupação com convenções de sociedade, né, como é o respeito ao outro, a justiça, a honestidade, que sempre considera a vida em sociedade, o coletivo, e não o individual só, né? Então, assim, aqui ilustra muito como personalidades agem de formas totalmente diferentes diante de contextos muito parecidos, né? E isso tem a ver com essa escala de valores que a gente constrói ao longo da nossa vida. E aí vocês podem perguntar, tá, mas e aí, como é que a gente faz? O que a gente considera, então, na, 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 na educação com os nossos filhos? Bom, nós temos que considerar que o que a gente quer, de fato, né, na educação dos nossos filhos, é que ela contribua para a construção de personalidades éticas. Não é qualquer personalidade, é personalidade ética. Ou seja, essa personalidade, ela precisa traduzir a articulação entre aquilo que é o que se deve fazer, que é a moral, né? Então, a moral fala o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado, as regras, as normas. Mas tem que articular com o plano ético, que é o que eu quero para a minha vida. Então, ao invés de eu só dar conta do que deve ser feito, eu preciso querer fazer o que deve ser feito, né? Então, assim, essa dimensão afetiva que traduz o nosso plano ético de querer fazer o que é correto e se sentir bem com isso. Portanto, potencializando o autorrespeito, uma palavra que às vezes é desconhecida, e a mais conhecida de todas e todos é autoestima. A gente fala muito em autoestima, muito em autoestima, que de fato é importante, né? Ter uma imagem positiva de si é sempre muito importante. Mas a autoestima, ela pode ser elevada por conteúdos não morais, né? Então, assim, um dia que a gente possa ir, nós mulheres, no salão, né, dar um toque no visual, isso faz com que a nossa autoestima também se eleve. Assim como os homens também gostam de, sei lá, um eletrônico, ou então um carro novo, isso eleva a autoestima. Só que esse tipo de movimento não faz diferença na vida em sociedade para um mundo melhor. O mundo melhor precisa de personalidades que tenham o autorrespeito bem alimentado, ou seja, pessoas que se sintam honradas por fazer o que é certo, por escolher fazer o que é certo, né? Por escolher a solidariedade, a generosidade, a humildade, a honestidade, e isso fazer com que elas se sintam bem. E aí nós estamos falando de autorrespeito.
né? Então, eu quero que a minha filhinha ou meu filho se sintam com a autoestima lá em cima, porque cada dia eles estão com uma roupa nova, porque eles têm os celulares da moda, ou porque eles não conseguem ver uma situação de injustiça, que eles entram, né, que eles tomam as dores dos injustiçados, que eles querem compartilhar aquilo que eles consideram que eles têm em excesso. Esses outros conteúdos estão muito mais atrelados ao que a gente deseja para os nossos filhos, porque o que a gente deseja é que a busca da felicidade, que é, na verdade, o sentido ético da vida, esteja atrelada aos valores morais, né? É a pessoa se sentir honrada por agir bem. Então, quando a gente deseja que os nossos filhos tenham todas aquelas características morais, o que nós estamos desejando é isso, que eles construam uma personalidade ética. E para isso, olha, não nasce pronto, né? Nós temos que vivenciar algumas questões. Eu trago para vocês aqui uma visão que, para mim, é a mais linda que possa existir, né? Esse filósofo já falecido, Paul Ricoeur, ele traz, segundo ele, uma perspectiva ética como sendo o seguinte: veja a definição que ele traz. A vida boa com e para outrem em instituições justas. Então, vamos dividir a fala do Paul Ricoeur sobre a perspectiva ética. Quando ele fala em vida boa, ele fala em felicidade. Então, felicidade, para mim, né, felicidade na perspectiva ética, é você estar com e para outrem, né? Então, aí ele traz a generosidade, que é o para outrem, e a reciprocidade e a cooperação, quando essa perspectiva é com o outrem. E aí ele ainda traz em instituições justas, ou seja, ele traz o valor da justiça, né, a nível político, como sendo necessário. E é exatamente isso. O que a gente deseja para os nossos filhos não pode se limitar somente àquela ideia de que eu quero que meu filho seja feliz. Isso é muito pouco, porque o conteúdo do que me faz feliz precisa ser moral, né? Precisa ser moral, porque senão não coaduna com o que a gente deseja. Então, o que eu estou ressaltando? Eu estou ressaltando que não significa que basta eu fazer tudo certo que eu vou ser feliz. Ou seja, que toda felicidade é moral. Mas, pelo contrário, a felicidade somente é ética se ela é condizente com a moral. Então, de acordo com a Paul Ricoeur, a minha felicidade é ética quando ela contempla conteúdos morais. Quando ela contempla a honra de ter a amizade como valor, de ter a solidariedade presente nas minhas atitudes, de ter a responsabilidade presente no meu dia a dia, né? O que está em jogo, meus amigos e minhas amigas? Está em jogo a gente olhar para a educação que nós oferecemos para os nossos filhos e filhas e ver o quanto ela está ajudando nesse processo de construir uma vida boa com e para outrem, ou o quanto ela está sendo voltada para a satisfação de desejos, né? Porque, assim, uma das perguntas que a gente deve fazer para os nossos filhos, quando eles pedem muita coisa, é isso. Isso é um desejo ou é uma necessidade? Na grande maioria das vezes, a resposta é desejo. Não há necessidade real de se adquirir aquilo ou aquilo outro, né? Mas a gente acaba satisfazendo o desejo porque, no íntimo, a gente tem aquela ideia de que quer ver o filho feliz, que não quer que ele fique decepcionado. Ai, nesse contexto de pandemia, então, ele já passou por tanta privação. Só que o que está em jogo quando a gente cede o tempo todo é a construção de um processo fundamental de vida, um processo psicológico necessário para a vida real, que é a autogestão. Quando eu falo em autogestão, eu estou falando num conjunto de habilidades que são fundamentais para a vida real, né? Que é o nosso poder de determinação, de organização, de responsabilidade, de persistência, né? De foco. Quer dizer, tudo isso está nesse processo em construção, e quando a educação não contribui
para que essas habilidades sejam construídas, né? Porque tudo é flexível em nome da felicidade, em nome dos momentos alegres que eu quero promover para o meu filho o tempo todo, isso fica complicado. Fica complicado porque acaba comprometendo uma outra característica fundamental, tida como uma competência necessária para o século XXI, que é a resiliência, né? Ou seja, que é a nossa tolerância ao estresse, que é a nossa capacidade de alimentar a nossa autoconfiança, a nossa tolerância à frustração, né? E aí, lógico que vem outras questões que também são importantes, né, como habilidades do século XXI, mas aqui eu quero focar nessas que muitas vezes acabam sendo prejudicadas quando nós, pais, não olhamos para a educação que nós oferecemos para o nosso filho com esse compromisso de humanizá-los cada vez mais. Quando eu falo em humanizar os nossos filhos, eu estou falando em acentuar as virtudes necessárias para a vida em sociedade. E aí, para isso, tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Né? A gente tem que considerar que é importante que nós sejamos educadores e não colegas. Então, os limites são necessários. É importante que as regras estejam estabelecidas, mas é importante que nós, adultos, também tenhamos clareza pelo que vale a pena brigar. Porque às vezes eu brigo por uma regra absolutamente desnecessária, né? E sou muito firme com algumas coisas, e sou flexível para outras que são absolutamente sérias, né? Como, sei lá, uma forma desrespeitosa de tratar qualquer pessoa que seja. Isso não é aceitável, né? Então, assim, é importante que a gente reconheça os sentimentos dos nossos filhos, mas que a gente saiba limitar as ações, porque todos os sentimentos são permitidos. Então, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir alegria, mas o que eu vou fazer com a minha raiva é obrigação das figuras de referência ajudar a pôr o limite. Eu entendo que você está com raiva, mas isso não te dá o direito de elevar o seu tom de voz com a sua mãe, com o seu irmão, seja lá com quem for, né? Porque as pessoas precisam ser respeitadas. Não é o pai, a mãe, ou a avó, ou o mais velho. O ser humano merece respeito, né? Nós, educadores e pais, somos responsáveis pela educação e não pela sua felicidade. Isso é preciso que a gente se lembre, tá? A felicidade vai ser buscada pelos nossos filhos, mas para isso a gente precisa oferecer uma educação sólida, né, que vá na direção dessa vida boa numa perspectiva ética, tá? A tristeza muitas vezes é necessária. Ela dá espaço para a construção da resiliência. É necessário eu saber lidar com as frustrações. A vida não traz para nós o tempo todo um caminhão de sim. Nós vamos receber muito não, né? Então, assim, a gente querer impedir que os nossos filhos vivenciem situações de conflito ou situações em que a tristeza está rondando, isso é um grande prejuízo do ponto de vista psicológico, né? E aí a gente precisa estimular também, independente da idade, estimular os nossos filhos e filhas para que eles resolvam os problemas, que eles enfrentem as situações, né? Um grande prejuízo que as gerações mais novas estão tendo é essa ação de bolha que os pais fazem de tentar proteger os filhos em qualquer circunstância. Então, hoje a gente tem pesquisas que são feitas dentro das universidades, porque os reitores das universidades estão sendo muito frequentemente assediados por pais e mães, né? No lugar que há uns anos atrás eram os próprios universitários que iam reivindicar seus direitos ou tirar suas dúvidas, né, junto à reitoria, não, agora são os pais. Quer dizer, então, como assim? O sujeito já está numa universidade e ainda não consegue enfrentar, né, os conflitos que são corriqueiros no dia a dia, né? Por que ele não foi instrumentalizado? Quem foi que fez isso por ele ao longo da vida? Né? Então, é fundamental que a gente não tire o sujeito dos conflitos, que esses conflitos sejam vivenciados e que eles participem, inclusive, na busca de soluções. Né? E, nesse sentido, a gente precisa incentivar a criança e adolescente a sempre se colocar diante de alguma dificuldade. Nós não podemos falar pelas crianças. E esse é um grande problema,
né, que nós, mãe faz muito isso, fala pelos filhos. Nesse cenário de pandemia, com muitas aulas remotas, eu que trabalho, né, com diferentes escolas do Brasil todo, eu testemunhei assim atitudes que são no mínimo bizarras, né, de pais e mães entrando na câmera, lá entrando na sala de aula virtual, interferindo na fala de professor, quer dizer, falando pelos seus filhos, das dificuldades que seus filhos estavam tendo, absolutamente inadequado, né? Então, eu estou demonstrando naquele momento para o meu filho que eu resolvo por ele tudo aquilo que aparecer na vida dele, o que é um grande prejuízo, né? Agora, a gente precisa valorizar o que a criança faz e quem ela é, né? O contrário de tudo aquilo que eu falei também é muito nocivo. Eu só colocar para baixo, só colocar defeito, só dizer isso que você está fazendo é bobagem. Imagina com tanto problema que eu tenho na cabeça, você está falando é muita bobagem. Quer dizer, isso não se faz com nenhum ser humano, muito menos esses que estão em formação e que são da nossa responsabilidade. E aí, rapidamente, algumas sugestões que eu quero deixar para pais e educadores. Tá? Eu quero deixar para vocês a ideia de que eu preciso demonstrar afeto pelo meu filho sempre, independente da idade. Então, a demonstração de afeto é algo bem-vindo, porque é algo que é construído pelo filho e que pode ser replicado junto à sociedade, né? Outra coisa importante é o envolvimento que nós temos com a vida do filho. A gente precisa, sim, limitar algumas atitudes, né? Controlar os meios de comunicação, diversões eletrônicas. Agora, a gente tem dados de pesquisas que mostram que, durante o período de pandemia, uma porcentagem muito grande de crianças dormiu mais de 1 hora da manhã, né? Ficaram muito mais tempo com essas diversões eletrônicas. E isso é óbvio que traz prejuízo, né, para a saúde física, mental e para o desenvolvimento, a depender da idade da criança, né? Outro dado importante que a gente precisa considerar na educação dos nossos filhos, pensando nessa corresponsabilidade para um mundo melhor, é a lógica do consumismo que está posta nessa sociedade. O consumismo está tornando o planeta Terra inviável para a vida. Então, a gente precisa ter uma restrição em relação às compras. E trazer essa pergunta, mas isso que você está me pedindo é uma necessidade ou é um desejo? Olha que importante as crianças saberem a diferença dessas duas coisas. É necessário por quê? Né? Me descreva as evidências de que isso seja de fato necessário ou porque você está com muita vontade. E é possível que a gente satisfaça as vontades dos nossos filhos no plano simbólico. Eu faço isso com meu filho de 30 anos até hoje. Quando ele me pede alguma coisa que eu sei que não é viável, eu falo, não, nossa, que delícia que ia ser se eu conseguisse fazer isso, né? Nossa, já pensou? Nós dois, agora, lá, fazendo uma caminhada, porque às vezes ele faz isso, mas vamos fazer uma caminhada e eu tenho uma tarde cheia de reuniões, né? Vamos andar no mato, a gente de Minas é muito ligado a essas questões. E aí eu satisfaço aquele desejo dele no plano simbólico, assim eu estou satisfazendo o meu também, e fica tudo bem, né? Vai ficar para outro momento que naquele não é possível. Saber o que os nossos filhos fazem, né, fora da escola, sobretudo agora que esse retorno vai voltando cada vez com mais normalidade, nos finais de semana, para aqueles que são mais velhos, né, acompanhar de perto o desempenho escolar do filho, mas valorizando o conhecimento e não a nota. Cada vez que nós, pais, damos valor somente à nota, do ponto de vista moral, a gente não está preocupado em quais serão os caminhos que os meus filhos vão fazer para ter essa nota. E nem sempre esses caminhos são lícitos. A cola é um exemplo. Então, eu preciso ajudar o meu filho a construir o valor do conhecimento. A nota vai ser consequência. O conhecimento é algo que abre o meu olhar para o mundo, que me possibilita transitar em diferentes espaços, enxergar as coisas de diferentes pontos de vista, né? Quer dizer, isso é fundamental que a gente coloque também no nosso dia a dia. Restabelecer horários que sejam saudáveis, né, para dormir ou para retornar para casa. Ter sempre momentos para oferecer qualidade, né? Oferecer disponibilidade. E aí a primeira coisa que a gente precisa é, de fato, desligar celular.
desconectar, né, com outras pessoas para a gente poder ter essa disponibilidade. Agora, ao mesmo tempo, entender que toda criança e todo jovem precisa de um pouco de atenção de vez em quando, mas não de atenção o tempo todo, porque é isso que também tem sido muito prejudicial para esse processo de construção de uma personalidade ética. Você ter a atenção do seu adulto de referência 24 horas por dia, né? E aí, retomar algo que ficou muito presente, que eu falo que tem alguns legados, né, dessa pandemia, que são esses rituais, porque eu falo que o momento da gente se sentar à mesa com os nossos é um ritual, né? E precisa ser conservado. Esse ritual precisa transcender as gerações, né? Ele precisa ser celebrado. E aí, de novo, com celulares desligados, né? E a gente oferecer um cenário para os nossos filhos em que nós tenhamos objetivos comuns, sabe? Aquela coisa de haver o nós, e não somente programas separados, né? Conforme eles vão crescendo, a programação de final de semana é cada um para um lado. Então, assim, mas o meu filho adolescente, ele não quer, ele não gosta, ofereça algo que ele nunca fez, algo que fez parte da sua adolescência ou da sua infância, né? Algo que não traga a vitrine de um shopping e nem a conexão da internet, mas que tenha um contato com a natureza, que tenha um contato com algo que seja inusitado. Tenho certeza que vai ser muito bem aceito, né? E é óbvio que a gente tem que mudar a forma de tratar os filhos de acordo com a idade, né? Infelizmente, por mais óbvio que pareça essa afirmação, essa demanda, né, essa premissa, a gente sabe que, infelizmente, existem famílias que infantilizam os seus filhos, né, que não permitem que eles vão se desenvolvendo e vão conseguindo fazer as coisas e continuam fazendo por ele, né? Então, isso não traz muita contribuição para o desejo de desenvolvimento da autonomia, né? E aí, como que eu posso falar em corresponsabilidade para um mundo melhor se eu não consigo nem atribuir pequenas responsabilidades desde cedo para os meus filhos? A gente não pode fazer com que os nossos filhos olhem para tarefas, por exemplo, de casa, como uma obrigação. Mas tem que olhar para essas tarefas de tirar o prato da mesa, de arrumar sua cama, de guardar seu brinquedo, como um auxílio de quem vive um coletivo. A dinâmica da família, a organização da casa não pode ser de responsabilidade de uma única pessoa. Sobretudo as casas que têm auxiliares, colaboradores. As crianças e jovens não podem crescer com a ideia de que sempre vai ter alguém para servi-lo. Não. Nós, seres humanos, à medida que a gente alcança na nossa humanidade, o sentido de servir ao outro também precisa ser nosso, né? E antes que eu consiga servir ao outro, eu também preciso assumir pequenas responsabilidades. Essas que são necessárias de serem internalizadas, né? E é interessante porque, às vezes, a gente incentiva a criança a fazer sozinha aquilo que ela dá conta, mas aí a gente vai atrás e faz de novo. A ideia é incentivar que eles façam o que eles já conseguem, mesmo que a gente faça melhor. A ideia não é o resultado da cama esticada, mas é o compromisso de saber que aquilo é uma responsabilidade sua, como integrante dessa casa, né? Como pessoa que convive, que compartilha tudo que está ali dentro. Então, é fundamental que a gente permita que as crianças tomem pequenas decisões. E quando eu falo em pequenas decisões, são aquelas que não vão afetar nem uma regra moral e nem algo que seja extremamente importante, como, por exemplo, a saúde e a boa educação. Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente briga com os nossos filhos porque a gente quer escolher a cor da roupa. Não, a cor da roupa são escolhas e decisões que têm que ser deles. Agora, eu vou interferir se ele está escolhendo, por exemplo, uma roupa de verão e a temperatura está muito baixa. Aí eu vou interferir porque isso pode colocar em risco a saúde. Mas a cor, se está combinando ou não, isso não interessa, né? Eu preciso permitir que meu filho escolha entre o brócolis e, sei lá, a berinjela e a cenoura. Mas eu não vou deixar ele escolher comer só chocolate ou bala.
e não comer nenhuma verdura nem legumes. Então, essas pequenas decisões precisam fazer parte da vida dos nossos filhos desde cedo, porque são essas decisões que aguçam e que solidificam o sentimento de responsabilidade, né? O pensamento autônomo. Eu preciso dar o exemplo positivo, porque as crianças, a primeira forma de aprender é pela imitação, mas a imitação nunca acaba. Até hoje, como adultos, em muitos momentos, a gente, quando tem uma figura de referência, a gente tende a fazer algo que se assemelhe àquilo que a pessoa faz. Então, a imitação, ela nunca é descartada da nossa vida, né? E lembra do que eu falei, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Essas incoerências são percebidas pelos nossos filhos. As pequenas atitudes do dia a dia fazem diferença. Então, evitar agressão física, verbal, crítica, ironia, quando a criança ou o jovem faz alguma coisa errada, ele já está se sentindo mal o suficiente, né? Então, não adianta a gente vir com aquela ideia assim, eu te disse, eu te avisei. Quem mandou você não obedecer? A única coisa que a gente não precisa quando a gente assume que fez alguma coisa errada é esse tipo de discurso, né? O dano já foi causado. Então, não vamos causar danos maiores. Às vezes, a maior sanção que um adulto referência pode oferecer é permitir que a criança ou o adolescente sintam a consequência dos seus atos, né? Só assim eles terão atitudes de reciprocidade na vida. E aí, já finalizando, quando a gente fala em construir um mundo melhor, eu não podia deixar de trazer também algumas ideias do Leonardo Boff. Há uns anos atrás, ele escreveu um livro, Moral e Ética, e ele já defendia essa ética planetária, também defendida pelo Papa, né? E o Leonardo Boff traz o quê? Ele traz que para uma ética planetária, para a construção de um mundo melhor, a gente precisa de 3 virtudes que são cardeais, né? A primeira, o bem comum, para toda a comunidade de vida, não é só comunidade de vida humana, é comunidade de vida. E, nesse sentido, ele sugere uma participação que revele a cidadania ativa, que revele o movimento de cooperação, né? A cooperação é que, de fato, deu condições para que a nossa espécie evoluísse, né? Se não fosse pela cooperação, nós não teríamos sobrevivido nas savanas, né? Então, sempre as tribos, os grupos se protegeram uns aos outros. Então, a gente precisa retomar essa ideia. A gente precisa retomar a ideia de que o ser humano tem que ter uma limitação nos seus atos. Então, essa virtude de autolimitação é absolutamente necessária. E aí o Leonardo Boff, ele traz nesse livro, ele retoma um trecho da Carta da Terra, que é de 2000, né? Então já se vão 21 anos, e que tem os pressupostos absolutamente atuais. Eu trago aqui um trecho para vocês, que é como se tivesse sendo escrita hoje essa Carta da Terra, né? Estamos diante de um mundo crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, ou formar uma aliança global, olha aí de novo a aliança, para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. Quer dizer, mais do que nunca, como terceira virtude, a justa medida. Eu entender que eu posso perceber a justa medida como algo negativo, porque de fato vai limitar as minhas pretensões, mas ao mesmo tempo eu me sinto orgulhoso, né, e percebo a justa medida como algo positivo, por quê? Porque ela regula a minha capacidade de usar de forma moderada tudo aquilo que está ao meu entorno, né? Ou seja, aquela coisa da gente fazer as coisas durarem mais, da gente jogar fora um pouco essa ideia da descartabilidade. E aí, retomando o tema do nosso encontro, né, quando a gente delega para as crianças pequenas responsabilidades desde cedo, a ponto delas perceberem essa responsabilidade como algo natural, como o auxílio natural que se deve dar
para o outrem, né? É aquela história de eu buscar a minha vida boa, da minha perspectiva ética, considerando as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que estão no mundo, né? E as condições de justiça para que isso aconteça. Só assim e só assim a gente consegue, de fato, honrar com o conceito de responsabilidade. Quando a gente fala em corresponsabilidade, nós temos que retomar o conceito de responsabilidade. E eu trago o conceito emprestado do Leonardo Boff, que ele fala que responsabilidade é a capacidade de dar respostas eficazes frente aos problemas que nos chegam da realidade complexa atual. Responsabilidade é a capacidade de dar respostas eficazes para toda a complexidade que nos rodeia. Como eu vou construir essa corresponsabilidade junto à complexidade, né, para a construção de um mundo melhor, se eu não consigo vivenciar as pequenas responsabilidades que já existem na minha vida, né? Na minha vida como filho ou filha, como estudante, né, como ser humano. E aí, só para finalizar, eu trago para vocês a sabedoria de Piaget, se referindo aos direitos à educação, e ele fala assim: se todas as pessoas têm direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos informados e mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada para os seus filhos. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido contribuir para as reflexões de vocês, que a gente tenha conseguido abordar, né, aquilo que para nós é tão precioso, que é quais caminhos seguir na formação dos nossos filhos, para que, de fato, eles sejam seres humanos ainda mais evoluídos do que nós, né? É isso. Muito grata, Flávia, por nos auxiliar nessa reflexão. E, enquanto comunidade educativa, estamos sempre atentos e buscando essa sintonia com a família, com os nossos estudantes, e juntos, nessa noite, estamos aqui dialogando acerca de questões que tocam a nossa vida, né? A nossa alma. Então, nesse momento, nós vamos abrir para as possíveis perguntas. Ai, que delícia a pergunta do Lucas Pereira, né? Como podemos melhorar o mundo? Antes de eu pensar em melhorar o mundo, eu preciso me melhorar como pessoa. Eu preciso entender que melhorar o mundo significa eu me tornar um ser humano melhor, né? Um ser humano que considera a vida no planeta como algo precioso. E quando eu falo a vida no planeta, eu não estou falando só da vida dos homens, né? Então, assim, melhorar o mundo é investir na melhoria da qualidade de ser humano, né? Quando a gente fala em virtudes, aquilo que diferencia o ser humano de outros animais não é a inteligência, porque a gente sabe que outros animais têm inteligência, mas são as virtudes, ou seja, são as características morais que não existem em outros animais, né? Então, assim, é essa humanidade por meio da construção de virtudes que considerem a vida, né, em comum, o bem comum, é que de fato pode melhorar o mundo. Nada mais do que isso. E já é um grande desafio, né? Outra pergunta, mas e se seguir essas orientações e mesmo assim tiver dificuldade? Dificuldade a gente vai ter, óbvio que vai ter. Né? As coisas assim, o desenvolvimento do ser humano, ele não é linear. Não é algo que eu faça, né? Então, assim, hoje eu ouvi a Flávia falar, então eu pensei em algumas orientações que ela deu, coloquei em prática, hoje deu certo, amanhã não deu, eu não vou fazer nunca mais. Não. Desenvolvimento humano, ele é cheio de altos e baixos, né? Ele é de uma complexidade muito grande. O que a gente precisa é ter perseverança para, de fato, não nos tornarmos pessoas incoerentes, de desejar para os nossos filhos características que a gente não vive, né? Então, assim,
não é da noite para o dia. Dificuldades é óbvio que vão ter, né? Elas estão presentes, elas são os desafios do dia a dia, e não tem como a gente evitar que elas existam. O que você acha que vai ser da internet no futuro? Eu acho que a internet não tem volta, né? Não tem esses avanços tecnológicos, esses avanços da internet só tendem a aumentar. O problema é que se a gente não melhorar a qualidade do ser humano, o que a gente vai ter daqui a um tempo é um ser humano comandado por aquilo que ele mesmo criou, né? Então, a gente aqui teria que falar mais muito tempo sobre isso, mas as discussões éticas sobre inteligência artificial, né, sobre essas questões de conexões multi, elas são muito relevantes, porque, de novo, ou o ser humano usa a sua inteligência e as suas próprias construções, né, criações, para o bem da humanidade ou para a destruição da espécie, né? Temos que ter juízo em que situações da vida? Eu não estou entendendo que sentido de juízo que você está querendo dizer, porque a palavra juízo, o conceito que eu trouxe aqui na nossa conversa, o juízo, ele se revela pelas críticas e pelos elogios. Então, o juízo que eu faço da pessoa é um juízo de valor, né? Então, assim, ou eu trago, sei lá, elementos de elogio daquela pessoa, eu trago críticas. Mas a gente usa muita palavra juízo também para os nossos filhos. Ó, tenha juízo, hein? Não esquece do juízo. Não esquece do juízo no sentido de você ter responsabilidade com as suas próprias atitudes. Então, assim, eu não entendi muito bem a pergunta, tá, Cecília? O juízo, ele está presente a todo momento. Mas o juízo nas nossas relações com os nossos filhos, ele é traduzido pelo conteúdo das nossas críticas e dos nossos elogios, né? Então, e também pela forma como a gente faz. Às vezes, a forma de eu fazer uma crítica é tão depreciativo, né, que eu gero um sentimento muito ruim naquela pessoa. Como também, às vezes, eu faço um elogio esvaziado de conteúdo, né? Então, espero ter ajudado. Um aluno pergunta: Flávio, o que eu posso fazer para aumentar minha autoestima? Veja, meu aluno querido, autoestima, a gente tem que procurar entender quais são as coisas que são importantes para você e que podem, evidentemente, aumentar a sua autoestima. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Então, assim, para mim é muito importante perceber a minha mobilidade física, porque lá atrás eu fiz dança e teatro a vida toda, eu dei aula de dança. Então, sentir que o meu corpo ainda responde, né, em termos de flexibilidade, para mim isso aumenta a minha autoestima. Então, o que eu faço? Faço uma ginástica para considerar isso. Agora, isso não interfere no ser humano que eu sou, em termos de vida coletiva, né? Então, assim, aumentar a autoestima é reconhecer valor em quem você é. Eu posso não ter, por exemplo, sei lá, a altura que eu desejava, mas eu tenho outras questões que eu faço muito bem, que eu sou muito bom, que eu sou muito boa. Então, aumentar a autoestima é a gente olhar para as nossas características, para as nossas representações que nós temos de nós e ver aquelas que são de valor. As que não são de valor positivo, eu preciso trabalhar, eu preciso compensar, porque ninguém é bom em tudo, né? Mas vamos lembrar que para a vida em sociedade, a gente trabalhar com o nosso autorrespeito é bem mais saudável. Então, eu posso não ter uma autoestima muito elevada em relação, sei lá, à minha aparência, por outro lado, eu tenho o autorrespeito fortalecido, porque eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte, né? A justiça é valor para mim, a verdade é valor para mim, percebe? E quando a gente se sente, né, assim, orgulhoso por um conteúdo moral, isso supera qualquer autoestima, tá?
como podemos melhorar como ser humano, eu acho que eu falei, até agora é isso que eu tenho falado, né? Melhorar como ser humano é buscar a coerência entre aquilo que deve ser e quem eu sou. Se eu sei que eu tenho que, por exemplo, separar o lixo, porque o planeta tá sendo destruído, né? Então, que eu tenho que melhorar o nível de consumo da minha casa, eu tenho que trocar, por exemplo, deixar de usar, sei lá, sacolinha plástica. Vejam, são coisas tão pequenas, né? Tão pequenas. Eu preciso cuidar das pessoas que estão à minha volta, independente delas serem próximas, muito próximas a mim. O que é cuidar das pessoas à volta? É você falar um bom dia para quem você não conhece, né? É você abrir um sorriso para quem você não conhece, sobretudo se são pessoas que se sentem à margem da sociedade, né? Eu vejo muito isso agora, como eu estou em casa desde março, né, do ano passado, então a gente acaba vendo o movimento da rua, então sabe a hora que o lixeiro vai passar. Então, assim, eu vejo a figura daquelas pessoas que ficam correndo atrás do caminhão e eu falo, meu Deus, que trabalho importante para nós, mas assim, desafiador, ingrato. Então, o que é um sorriso para uma pessoa dessa? Às vezes é como se fosse assim algo absolutamente inédito na vida delas. Se a gente para, então, para dar um dedo de prosa, aí é mais ainda. Isso é cuidar das pessoas, né? Então, melhorar como ser humano é isso. É a gente olhar para as pequenas coisas que vão fazer diferença na vida e na construção desse mundo melhor e assumir isso com responsabilidade, né? Fazendo mesmo. Não é querendo fazer, é fazendo, né? Mudanças de atitudes. Salvar o planeta só mudando o ser humano que está aqui, tá? Se a cabeça do ser humano e as atitudes do ser humano, né, em relação às questões climáticas, em relação à relação com o mercado, tudo é mercado, né? Então, assim, sem ter a visão do ser humano no centro, podendo ser melhor do que ele é, então é só dessa forma. Se não houver uma mudança de paradigma do que é coexistir, né? E se o paradigma da competição e da ganância continuar sendo o mais utilizado, dificilmente a gente salva o planeta. Mas eu não quero acreditar que essas gerações que estão chegando já não estejam se posicionando em relação a isso. Já estão sim, né? Já tem uma consciência planetária maior do que, por exemplo, a minha geração. Né? Tem algumas coisas que, para os mais jovens, são inconcebíveis e que ainda são hábitos dos mais velhos. Então, a gente aposta muito nisso, aposta muito nas novas gerações, com o auxílio e a sabedoria dos mais velhos, o respeito intergeracional, também tão defendido pelo documento do Papa. Isso é fundamental, né, para que a vida no planeta se estabeleça dentro de uma perspectiva ética. Mais alguma coisa? Olha, comportamentos, a gente precisa saber se são comportamentos imorais mesmo, tá? Porque às vezes são amorais, né? Quer dizer, não tem nada a ver com moral, ou então aquele que fere a moral. Não tem outro jeito de agir senão a gente declarando, né, a atitude inadequada ou prejudicial. A comunicação nessa hora é tudo, né? Hoje eu gravei um vídeo sobre comunicação, porque às vezes a gente erra na forma de falar com as pessoas. Então, se eu estou vendo algo imoral, eu não posso também já chegar com o pé na porta, né, e acusando a pessoa de alguma imoralidade. Então, a minha maneira de abordar esse assunto, trazendo de forma descritiva qual atitude seria de muito mais contribuição para aquela situação do que essa que foi feita, essa é uma forma de falar muito bem-vinda. Então, quando a gente percebe que existe uma imoralidade ou uma amoralidade na atitude da pessoa,
né? Então, assim, descrever aquilo que moralmente seria melhor é um caminho, né? Mostrando uma outra perspectiva. Fazer acusações e abordagens agressivas não vão mudar, né, de forma saudável a situação. Mas trazer a alternativa de que seria muito mais, vamos dizer assim, saudável, né? Contribuiria muito mais. Eu gosto muito da ideia da contribuição e da cooperação. Então, em geral, a minha forma de abordar situações que estejam sendo nocivas para um coletivo, né? Então, vamos pensar num contexto de sala de aula, uma situação que não está sendo boa para o grupo, ela é apontada por mim dessa forma. Esse tipo de atitude não contribui, né, para a evolução e para a dinâmica do grupo. Nesse grupo, nesse coletivo, assim como no coletivo maior, essas atitudes não são atitudes que vão gerar, né, um vínculo ou gerar resultados positivos. E aí declara quais seriam. Seria muito melhor que houvesse isso, 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 e aí você vai descrevendo aquilo que poderia ser colocado no lugar da atitude inadequada. Nós, então, agradecemos, Flávia, e pensando no tema e nessa proposta do Papa Francisco, não é? Você nos fez pensar de que essa corresponsabilidade mútua, como também nos diz Paulo Freire, ninguém educa ninguém, as pessoas educam em comunhão umas com as outras. E Jesus também já falava isso, não é? Uhum. Que nós somos seres comunitários, tudo está interligado. Então, nós necessitamos do ar que respiramos, nós necessitamos do sol que nos traz a vitamina A, mais do que nunca agora na pandemia, parece que os nossos olhos se abriram de uma terra para pisar em paz. E precisamos também do outro, porque o outro nos ajuda a ver nós mesmos. Perfeito. Então, nós agradecemos muito a você, nós agradecemos muito as famílias que estão aqui presentes, com os seus filhos. Temos muitas famílias conectadas nesse momento em família. E Que nós coisa boa, agradecemos. que honra, irmã, que honra, que coisa mais deliciosa ter tido essa oportunidade, ainda que eu não esteja vendo, né, as pessoas que estão participando, mas só Sim, de saber e receber essas perguntas, que muito provavelmente vêm de jovens, né, vêm sim, dos estudantes, isso sim, foi um momento, um encontro, que eu gosto de falar encontro, né, um sim. encontro fantástico. E sabemos que esta construção, ela vai até a nossa Páscoa definitiva, até quando nós nos encontrarmos com Deus. Sim. Cada dia que Deus nos dá a possibilidade de vivermos, nós recomeçamos com o propósito de abraçar os nossos princípios e sermos e nos construindo como melhores, aprendendo uns com os outros, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com as nossas fraquezas a nos tornar melhores, não é? Sempre tomando decisão de escolher, de fazer escolhas. Nem sempre as nossas escolhas vão agradar as pessoas, mas o mais importante é que nós nos sintamos bem com elas, sabendo que elas alimentam princípios que nos traz felicidade e bem-estar para todos, não só para um Isso. grupo, mas para todos, não é? Então, nós queremos dar uma boa noite, com os nossos corações agradecidos a todas as famílias que estão aqui presentes, porque querem um ser humano mais justo, mais humano, mais feliz, como Jesus quer também, porque ele nasceu entre nós e fez pessoa para nos dizer que é possível essa construção. Também para aqueles que não podem estar ouvindo hoje, mas que vão estar nos ouvindo amanhã, durante a semana, porque essa live vai ficar gravada na web. Então, tenham todos e todas uma boa noite,
Muito grata por terem aceito o nosso convite e mais uma vez, Flávia, muito grata por estar conosco nessa noite. Eu que agradeço, irmã. Uma boa noite para todas e todos. Boa noite, até logo.